Olá, discípulos da RUG, você que está acompanhando aí os 21 dias de propósito, eu quero te convidar mais uma vez a chamar os seus discípulos, a compartilhar essas mensagens que são para a edificação da sua vida e de todos aqueles que estão vivendo esses dias de jejum com a rede de jovens daqui da nossa igreja. Vamos juntos para mais um dia, 5º dia, e eu quero compartilhar aí com você uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Primeiro quero ler esse texto aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós, aqui no capítulo 5, no versículo 13, diz assim, se enlouquecemos é por amor a Deus, e se conservamos o juízo é por amor a vocês. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por meio deles morreu e ressuscitou. Mais uma vez Paulo nos chamando a atenção para a morte. E aqui, nesse texto especificamente, a Bíblia fala sobre o ministério da reconciliação que está sobre nós. Que agora, após Cristo ter reconciliado a humanidade com Deus, nós temos essa missão de reconciliar o homem com Cristo. Nós somos essa ponte. Mas somente quando nós entendermos que o exemplo de Cristo, quando morreu, também deve ser vivido por nós. Devemos morrer para nós mesmos, para viver para Ele agora. Porque é essa morte que vai atrair pessoas. De maneira muito oportuna, eu quero continuar a segunda parte daquela mensagem que começamos no dia anterior, no propósito que estávamos falando sobre a resposta, a geração que vai responder a Deus, a esse clamor que tem no coração de Deus. Falávamos que o coração de Deus clama. O texto que nós lemos de Romanos, quando nós citamos que uma geração aguarda pela manifestação da outra. Há uma expectativa, há um clamor. Quando Deus procura por Samuel, procura por Noé, procura por tantos homens na Bíblia que foram responsáveis por iniciar o mover da parte dele. Deus está procurando pessoas para usar, para responder a Ele, para responder ao reino espiritual. Essa geração que responde ao coração de Deus, ao clamor que tem nele, é uma geração que busca lugares profundos. Ela quer ir mais fundo. Ela não está conformada com os níveis rasos. Ela não está conformada com o cenário que a mente maligna que opera por trás do sistema montou para a geração desses dias. Para que ela esteja intertida, para que ela esteja envolvida e tire os seus olhos do lugar principal. Muitos jovens e adolescentes, muitas pessoas em geral, têm escolhido viver na superficialidade, porque a superficialidade é um lugar cômodo. É um lugar onde os seus prazeres e os seus desejos não precisam morrer. Lá, a exemplo daquela geração que estava lá em Êxodo capítulo 32, que construiu o bezerro de ouro, lá se pode até construir o seu próprio Deus. Não se precisa ir para o lugar do fogo, para o lugar onde queima, para o lugar onde você se encontra com a cruz. Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Essa é a geração que responde ao clamor do coração de Deus. É uma geração que busca lugares profundos, que vai mais fundo, que vai além, que sabe que tem algo a mais. A geração que responde ao coração de Deus, ao clamor do coração de Deus, tem uma outra marca também. É a geração que define um posicionamento. Porque o homem não foi criado para viver na zona de neutralidade. Por isso, não existe nada imparcial. Não existe posição em cima do muro. Ou você é ou você não é. A carta a Laodiceia fala, seja quente ou fria. Porque morno não dá. Então você tem que ter um posicionamento. Esse é um perfil de uma geração que responde ao clamor que está no coração de Deus. Quando Elias estava no Monte Carmelo, ele confrontou aquele povo, aquelas pessoas. Ele disse, se é a Baal que vocês seguem, então que sigam. Se é a Deus, que sigam a Deus. Se posicionem. Porque o homem não pode viver na zona de neutralidade. Porque o homem não pode ser neutro. Ele tem que definir um posicionamento. E é isso que responde ao coração de Deus. É óbvio que Deus está nos chamando para tomar um posicionamento pela sua obra, pela sua vontade, pelo seu chamado. Essa é a resposta que Deus espera de nós, é a resposta que Samuel deu, é a resposta que Noé deu, é a resposta que Gideão deu, mesmo se sentindo incapacitados, é a resposta que Paulo deu, mesmo sentindo que eles não eram capazes,
mas eles sabiam que nas mãos de Deus eles poderiam ser usados por seus dias. Que você se sinta assim, se sinta entregue às mãos de Deus, para que Ele possa te usar como Ele quer nos dias em que Ele precisa te usar. Que você tenha essa marca na sua vida, seja um jovem que vai mais fundo, seja um jovem que define o seu posicionamento. Em último lugar, essa é mais uma marca dessa geração que responde a um clamor que está no coração de Deus. É uma geração que se reproduz e se multiplica. A palavra de Deus fala no livro de Gênesis que Deus, quando criou o homem, Ele deu uma ordem expressa: se multiplique, encha a terra. E depois Deus recomeça com Noé e com Abraão, e Ele dá a mesma ordem: se multiplique e encha a terra. Isso fala de um desejo, de uma geração que responde a esse desejo de Deus. Deus criou o homem para gerar filhos, à imagem dele. E quando nós estamos profundos e cheios de Deus e posicionados em Deus, nós podemos multiplicar pessoas assim. Deus está nos chamando para responder a Ele com multiplicação. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração nesse dia de propósito. Seja um jovem que possui essas marcas. Seja um jovem que responde aos anseios, que responde ao desejo que está no centro do coração de Deus. Davi procurou desvendar isso, e ele foi lá e viu que Deus estava desejando algo. Que você seja esse jovem que está preocupado em responder ao que Deus espera de você. Essas são as marcas que estão presentes na vida de uma geração, são marcas de uma geração que responde aos desejos, que responde ao clamor que está no coração de Deus. É uma geração que vem para substituir a geração caída. É uma geração que enxerga o tempo da sua oportunidade. É uma geração que busca viver em lugares profundos. É uma geração que possui e define um posicionamento. E é uma geração que se reproduz e se multiplica. Que você receba essa palavra e seja parte dessa geração que responde a Deus nos seus dias. Que Deus te abençoe. Fica com mais essa mensagem no seu coração. Até o nosso próximo dia de propósito.